a mais uma aula do VET Empreendedor. E nessa aula eu vou te contar como que tu vai fazer para te destacar na tua cidade, tendo muita concorrência. E hoje conseguimos chegar quase na hora, 8h33, para nossas aulas, que agora serão todos os dias, 8h30 da manhã. Tem aula agora, de terça a sexta nós vamos ter aula. Oi, Ju! Começando por aqui, no fim, eu tenho que me organizar para conseguir. Eu aviso de noite e acabo esquecendo. Esquecendo não dando tempo de avisar de manhã. Dentro da nossa rotina. Seguinte, tá mais tranquilo agora pra gente fazer aula? Eu tô curtindo pra caramba fazer aula de manhã do que 5 horas da tarde. A minha energia é diferente. A minha vontade de falar muito mais com vocês é diferente. Porque chega às 5 horas da tarde, a gente já tá meio tipo, nossa, um dia inteiro de trabalho, né? E de manhã a primeira coisa que eu faço é conversar com vocês, depois eu vou pras minhas atividades do dia, né? Eu tô adorando fazer aula de manhã. Preciso dizer que provavelmente vai permanecer assim sempre. É sempre um teste, né? Esse horário é bom pra mim, esse horário é bom pra vocês, a gente vai trocando. Por enquanto, tô curtindo bastante fazer essa hora. Gente, vamos lá, vamos pro nosso conteúdo. Vamos começar deixando aí teu coraçãozinho, dando teu oi, teu bom dia. A Ju já deu bom dia, pra gente começar, tá bom? Então, gente, seguinte, na nossa aula de hoje, a nossa aula 30, já estamos na... Isso é que eu comecei a contar, né? Mas já foram 33 aulas gratuitas, cheias de conteúdo para vocês, voarem alto, porque foguete não dá ré. E aí tem gente reclamando que não sabe como crescer. Isso é só gratuito, né? Eu não tenho acesso aos cursos mais densos do VET Empreendedor. Então vamos lá. Primeiro, Clarice, eu tô cheia de concorrente. Eu preciso me destacar. Bom dia, Lê. Eu preciso me destacar na minha cidade. Vamos lá. Então vamos primeiro pensar, Clarice, o que é me destacar na minha cidade? A Clarice, eu ser um veterinário que se destaca na minha cidade é o seu primeiro VET. Oi, Dai! Cheio de aluno hoje por aqui. Esse é aquele VET que quando todo mundo pensa que precisa ir ao veterinário, quando o assunto na cidade é médico veterinário, clínica veterinária, o primeiro nome que vem à cabeça é o seu, é o da sua clínica. Isso é ser um veterinário referência. Não é necessariamente eu ser a estrutura mais completa da região, todos os VETs têm doutorado e mestrado, não. É necessariamente eu ser o mais lembrado, ser referência, de repente, pode ser tanto como clínica veterinária, hospital veterinário, como em algo, em uma especialidade, como em algo específico. Por exemplo, eu posso ser a referência em hospital que melhor atende traumas e emergências. Posso. Eu posso ser referência em felinos, como é o caso da Ju. Eu posso ser referência em terapia integrativas e prevenção. Então, primeiro, por isso que a gente já começa pensando. O que eu quero? Eu quero ser referência em quê? Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores sobre projeção futura, tanto da empresa quanto da gente, enquanto pessoal, porque a minha empresa vai me levar para um caminho que eu busco, né? Senão não faria sentido eu empreender, eu ia trabalhar e viver o sonho de outra pessoa, que não tem nada de errado também, desde que faça sentido porque eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero ser referência no quê? A gente tem que ter claro isso. Porque senão a gente vai trabalhando, e a gente vira referência no que as pessoas acham que a gente é referência, e às vezes não é aquele o nosso desejo, né? E isso a gente chama no nosso famoso posicionamento, tá bom? Por exemplo, o VET Empreendedor está cada vez mais se posicionando para empresas que já têm time. Claro, o que é time? Tem um colaborador. A partir de 1, 2 colaboradores, tu já tem um time. Então, eu entendo que cada vez mais as minhas técnicas são cada vez mais efetivas e é o meu chão. Essa galera que tem time, seja clínica, consultório, hospital, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O que é ser referência? É ser o primeiro nome na cabeça, o mais lembrado quando o assunto é clínica veterinária, hospital veterinário, felinos, emergência, especialidades, porque a gente está falando do negócio e não do veterinário em si aqui, de repente. Porque eu posso ser a principal clínica de especialidades veterinárias na minha cidade. Então, eu vou ter os principais, tudo que tu imaginar de especialidade, o que eu mais conseguir atingir, eu vou ter na minha clínica. Então, isso pode ser uma referência. Então, tenha claro, tá?
Então, depois que eu entendi isso, eu preciso entender qual é o jeito errado de ser referência. E isso segundo a minha conduta de posicionamento, segundo o que o VET Empreendedor pensa. O que as pessoas fazem hoje? Eles querem ser referência, né? Só que aí acaba fazendo, pensa que ser referência é distribuir o nome para todo mundo e fazer alarde e chamar o maior número de pessoas possível. Isso não é a forma certa de ser referência, porque quando você faz isso, geralmente o veterinário acaba caindo no preço. E quando o veterinário acaba caindo no preço, ele vem todo mundo e ele vira referência do quê? Né? O famoso mais lembrado, mas mais lembrado pelo quê? Então, começa a ter a consciência de que veterinário, clínica é negócio que atende todo mundo, é veterinário de ninguém, porque aí a gente entra naquele assunto que vai ter muito nesse mês do VET Empreendedor, que é, eu tenho volume de atendimentos, mas não tenho qualidade de faturamento. Aí entra naquele clássico, né? Trabalho, não vejo a cor do dinheiro. Então, eu trabalho a preço, eu saí panfletando loucamente em qualquer lugar por aí, sem pensar, sem estratégia, isso é errado, isso não é a forma certa de ser referência. Eu ficar dando consulta de graça e abraçando tudo não é ser referência. Então, perceba que trazer todo mundo não é ser referência necessariamente. Então, por isso que eu tenho que ter claro primeiro qual é o meu futuro, a minha previsão futura, o que eu quero ser referência. Porque, de repente, você não quer ser referência em clínica, de repente, você não quer ser referência necessariamente em atendimento a domicílio. De repente, você quer ser referência em medicina integrativa, em acupuntura, em prevenção, em pediatria, em geriatria, no que você quer ser referência, sabe? Então, isso tem que ter muito claro. A gente leva um tempo para entender isso que você está falando, você está coberta de razão. A Ju, bom dia, Paty. A Ju, por exemplo, ela é maravilhosa em felinos. E ela entendeu tanto isso que hoje ela focou em felinos. Tu vai ver, a gente fez um vet time esses dias e eu fui ver, dar o feedback do Instagram dela. Pouquíssimo feedback, porque tava demais o conteúdo dela. E ela é especialista em felinos. Tu vai ver o Instagram dela, são coisas para tutores. Não necessariamente ela falou da sonda esofágica, do não sei o que, da obstrução uretral. Não, ela falou coisas. Por que o gato ronrona? Coisas assim que o tutor quer saber. Então ela tem claro quem é a pessoa que ela quer atrair para ela. E se geralmente diz assim, Clarice, às vezes a gente escuta uns nãos que a gente fica para baixo, né? E aí eu comecei a estudar uma nova possibilidade dos nãos. Obviamente, se eu levo um não demais, eu tenho que ligar o sinal de alerta e ver o que está acontecendo. Mas quando, como ela, que é uma focada, tem uma especialidade, é referência em algo, ela tem claro isso para ela leva vários sims. E ela leva um não. De repente, aquele não era um não muito necessário de um cliente que não valia a pena. Que é o cliente que vai só pensar em preço, que não necessariamente quer um especialista, que não necessariamente vai valorizar toda a experiência que ela vai proporcionar. E ela quer só um preço, só que é alguém que vai lá, faz beijo, tchau, querida, porque ele tá buscando preço. Então, às vezes, o não que a gente recebe vale muito a pena, porque vai nos tirar de onde a gente está caminhando, dando de referência. E quando a gente fala assim, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, tá errado, não é verdade. Quando eu não sei para onde eu vou, a gente não sai do lugar, a gente fica rodando e não vai para onde a gente está buscando ser referência. Então, por isso que é tão importante eu ter claro no que eu quero ser referência. Percebe? Eu sou publicitária, eu sou comunicóloga, estou na medicina veterinária há mais de 8 anos, tenho clínica veterinária da família. Inclusive, hoje é um dia que eu fiquei 3 meses afastada da MCA. Acabou que a nossa visão de futuro estava muito diferente. E eu entendi que eles são os donos da empresa, então se a minha visão, o meu foco, como eu disse, eu sei o que eu quero ser, e eu sei qual que eu sou referência e que tipo de cliente eu quero ter. E se inclusive a minha família está se tornando um tipo de cliente que eu não quero ter, eu vou demitir esse cliente. E foi o que eu fiz. E eles fizeram o processo de coaching e entenderam que, Clarice, essa é a nossa visão. A gente quer de volta. Então vamos realinhar? Eu volto, mas sob essas condições. O time quer essas condições? Porque senão a gente não vai trabalhar bem de novo. Clarice, é isso que a gente quer. Então, beleza. Então, a gente vai começar do zero. A partir de agora, da nossa nova visão de cultura de empresa. Beleza? Beleza. Hoje é um dia que eu vou passar a tarde toda lá
coceira no meu olho. Fazendo nada. Não, fazendo nada não. Observando. Eu disse, eu vou ser uma mosquinha só observando. Finge que eu não tô aqui, eu sou o mestre dos magos. De vez em quando eu vou aparecer, aí eu vou sumir no canto da sala. Por quê? Eu preciso saber o que tá acontecendo para pontuar os pontos de melhoria e para pontuar aquilo que deve ser evidenciado que já está bom, que a gente pode aperfeiçoar ainda mais. Então eu vou ficar 1 hora lá observando o atendimento da frente, 1 hora com cada veterinário em atendimento. Vou avaliar a técnica? Não sou veterinário, não tenho capacidade técnica para isso. Mas vou avaliar como foi a conduta do cliente, como foi o atendimento. Será que ela aproveitou a venda? Será que ela amarrou essa venda para coisas futuras? Então é isso que eu vou observar, essa conduta. Quer dizer que eu vou lá para dizer o que tem que ser feito, o que tem errado? Não, vou dizer, olha, gente, a partir dessa cultura, a gente vai melhorar esses processos. Eu vou para criar processos. Porque quando eu tenho processos de atendimento, processos de venda, processos de conduta, eu tenho previsibilidade de faturamento. Eu tenho previsibilidade dos meus passos para se tornar referência naquilo que eu quero ser referência. Percebe? Então, eu estar lá só observando faz sentido, porque eu preciso ver. Uma coisa é vocês me falarem e vocês terem a percepção. Outra coisa é a percepção do cliente e outra é a minha percepção enquanto técnica de comunicação. Né? Porque vocês são técnica em saúde animal, eu sou técnica em comunicação social. Então, eu preciso observar esse processo para avaliar. Então, esse é um ponto porque nós sabemos onde nós queremos chegar. E para a gente chegar lá, o principal contato do cliente tem que estar alinhado. Certo? Então, simplesmente sair querendo buscar todo mundo, panfletar para todo mundo, fazer promoção para todo mundo, é o caminho errado de querer ser referência. Percebe? Mas, Clarice, beleza. Esse é o errado. Mas por que eu tenho que ser referência? Sabe por que tem que ser referência? Porque aí você vai sair da guerra de preços. Porque quando as pessoas quiserem algo que realmente funcione e faz sentido para o pet delas, é você que ele vai buscar. É o nome que vai vir na cabeça. Porque quando eles quiserem, por exemplo, no médico veterinário de felinos, e eles forem em outra pessoa que não é você, ele vai ficar, putz, eu deveria estar lá na Ju. Não vai ter o mesmo efeito. E aí, quando você é referência, você dita as regras do jogo e você faz a forma certa para você. Sabe aquela história, a lagosta é minha? Eu faço dela o que eu quiser, como eu quiser, é nesse sentido. Não estou falando de arrogância mais, Clarice. Na minha visão, o protocolo vacinal tem que ser feito dessa forma. Esse é o correto. Se está dando resultado e é referência para você, você vai fazer dessa forma. Então, a gente tem que começar a perceber o porquê que eu tenho que ser referência. Porque daí, quem dita as regras sou eu, porque eu estudei para isso, porque eu estou focado, porque eu sei qual é a melhor solução para cada tipo de problema. Só que entendam, ser um solucionador não é viver apagando incêndios, não é resolver o problema e ele acontece de novo, resolver o problema e ele acontece de novo. Não, se você não resolver o problema, ele vai acontecer de novo. A gente soluciona a vida do cliente no sentido, não vai acontecer mais. Mas Clarice, eu sou dermatologista e tenho um cão top vive tendo crise. Então, qual é o problema que você tem que resolver? Trabalhar essas crises para que elas não sejam recorrentes e imprevisíveis. Quando a gente alinha com o tutor, e eu sei que depende do tutor, mas quando você cria um processo de gamificação, de acompanhamento desses cães atópicos como tratamento contínuo, de repente esse problema não vai acontecer mais. Então, isso sim é ser um solucionador. Por isso que eu tenho me posicionado cada vez mais para pessoas que têm time, porque é você, dono do seu negócio, da sua empresa, que tem que começar a pensar essas estratégias. Só que quando eu tô lá, no dia a dia, apagando incêndio, resolvendo a internet que caiu, resolvendo o raio-x que vai para manutenção, resolvendo não sei o que, eu não tenho tempo, eu tô no operacional fazendo o que não vai me trazer mais dinheiro, porque eu não tenho tempo de pensar que tipo de estratégia eu posso criar para o meu centro de dermatologia, para que os cães atópicos, a parte do tutor, os 50% do tutor, seja mais efetivo nesse tratamento de controle de crise. Já parou para pensar? Esse é um ponto estratégico, é você que tem que pensar. Então, se você tá lá atendendo que nem louco, fazendo 10 mil castrações a R$300, você não tem que pensar, e a tendência é você ter que baixar de 300 para R$200 para ter mais fluxo, porque não está entrando cliente, porque você não está tendo tempo de pensar na estratégia para captar mais cliente, fidelizar mais clientes, a experiência para o cliente, para aumentar o teu ticket médio de venda.
É por isso que isso tem que ser referência. Mas para ser referência, eu tenho que entender para onde eu vou, entender o que eu vou alinhar com o meu time, as pessoas que vão ajudar, porque você não vai ser referência sozinho. Porque quando você está pensando só no operacional, e o que eu digo que é operacional? Tá só atendendo, tá só resolvendo pepino, apagando incêndio todo dia, você não vai crescer. Porque você tem que pensar na estratégia por trás de tudo. Deixa as pessoas que não vão pensar como dono fazer o operacional. Quem são essas pessoas? O colaborador. Mas, Clarice, eles não sabem. Só eu sei fazer direito. Treina. Aceita a forma da pessoa. Tá sendo eficiente? Tá resolvendo? Treina. Ai, mas não vai dar tempo. Eu vou perder tempo treinando. Tá. Então, tu prefere continuar apagando incêndio e deixando de crescer e ser referência? Quanto custa para você não treinar? O que você está perdendo não treinando o time para fazer a operacional? E você ser o cara que vai estudar, que vai trazer soluções diferentes, que vai ser referência na tua cidade, região. Então, ser referência não é hackzinho de Instagram. Ser referência não é fazer um post, um reels diferentão. Isso te dá visibilidade. Agora, o que te sustenta na referência da tua cidade e região? É justamente tu ser o cara, o dono estratégico, pensante, o comandante da tua tripulação, pensando em soluções para me tornar referência. Papo profundo, né? É muito mais do que diquinha de Instagram, né? A gente começa a estourar. Tá estourando a cabeça de vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Ou não? Tava esperando aqui a técnica que vai fazer meu Instagram bombar. Conta aqui pra mim. Fez sentido? Sim. Se tá fazendo sentido, manda as cabecinhas estourando aqui pra mim. Então, esse é um ponto. É por isso que eu tenho que ser referência. E aqui eu tô falando só de notoriedade. Agora, quando eu falo de indicadores, de números, de estar ali, eu sou referência por isso, eu vou começar a pensar, beleza. Eu vou ter um faturamento alto, eu vou ter um ticket. O que é o ticket médio alto? Venda maior ao cliente. Mas isso é empurroterapia? A gente tem que quebrar algumas crenças. Isso quer dizer que isso é empurroterapia, Clarice? Não. Isso quer dizer que você está dando o seu melhor para a melhor vida daquele animal. Empurroterapia é eu empurrar um negócio que, tipo, tu tem que levar essa roupinha porque senão ele vai morrer. Isso é empurroterapia. É aquilo que não vai fazer sentido para a vida daquela família e daquele animal. A gente tem que oferecer o nosso melhor tratamento, o nosso melhor para aquele cliente. Dona Alessandra, pois é, né? A Alessandra é a pessoa mais organizada da vida que eu conheço. Depois que eu apresentei o método Kanban para ela é assim, um ser humano que, olha, eu passo vergonha perto dela. Depois eu tenho que reaprender a me organizar junto com a Ali. E aí eu começo a entender que ser referência, beleza. Tá, isso é questão de eu ser a pessoa que soluciona a vida dos tutores da saúde animal dentro do meu foco de referência. Ok. Mas e nos números? O que é ser referência nos números? Ser referência nos números é eu ter um faturamento alto. Mas não é faturar alto o suficiente para não ter dinheiro no caixa. Clarice, chegou agora num conteúdo que eu não acesso, porque... Vamos lá. Uma empresa que tem lucro ou prejuízo, ela sobrevive mais. Agora, uma empresa que não tem dinheiro no caixa para pagar as contas do dia a dia, ela morre. Então, ter alto faturamento é eu ter lucratividade, porque venda boa é venda lucrativa. Não é aquela venda que eu estou vendendo almoço para comer a janta. E é um dinheiro que vai me dar conforto financeiro, empresarial e pessoal. É um dinheiro que vai me proporcionar fazer com que eu tenha um crescimento do meu time. Mas, Clarice, a minha empresa é pequena. Não preciso ter um crescimento vertical. Eu posso ter um crescimento horizontal. Vocês já pararam para pensar nisso? Ser referência é também proporcionar crescimento para os meus veterinários, para o meu time. Eu posso ter veterinários. O veterinário que começa agora é o veterinário júnior. É aquele que está aprendendo os processos da empresa, porque a empresa tem processo. Não é cada veterinário que chega colocar a forma deles trabalhar. Não, vocês são referência porque tem processo e tem uma cultura que vocês seguem. Quando eu penso naquilo, o primeiro nome que me vem é o nome da tua empresa. E aí tem o júnior, que ele está aprendendo, está engatinhando, que nem uma criança, ele está engatinhando, ele está aprendendo a falar a língua da empresa, a andar dentro da empresa. E aí,
Ele atingindo isso, ele pode, quando ele tá pronto dentro dessa rotina, ele vira o quê? O veterinário pleno, que é aquele cara que já pode atender sem supervisão direta. É aquele cara que já sabe como é que funciona a empresa, a cultura da empresa, e está atendendo de forma legal, mas que de vez em quando ele precisa de uns feedbacks e de uns treinamentos para que ele seja excelente. E quando ele atingir a parte excelente, ele vai começar a aprender a ser o veterinário que cuida dos outros veterinários e dos processos maiores. Percebe? Isso vai ser o veterinário sênior, ou seja, ele teve um crescimento horizontal. Isso quer dizer que ele pode ter benefícios, que ele pode aumentar o salário. E lembrando que esse crescimento horizontal, ele também vai me proporcionar resultados, que não é só ele saber o que fazer, é quais tipos de resultado ele está me trazendo. Um cara onde eu pago, sei lá, R$2.000, ele me volta, eu tô falando R$2.000 fora os impostos, né? Pago R$2.000 como veterinário. No mundo ideal aí, tem que ver quantas horas ele está trabalhando. Quanto de resultado ele me traz para se pagar? Não, ele está voltando, ele está vendendo pelo menos R$10.000 por mês. Beleza, quando ele vender 15 e souber a cultura da empresa, ele é pleno. Então, quanto que está voltando desse veterinário? Porque vender mais também, eu preciso de pessoas que vendam mais, né? Mas vender por vender não faz sentido, tem que ter uma meta. Então, isso é ser referência também, é conduzir o cliente. Essa é a forma certa de ser referência. Então, não é empurroterapia, não é dinheirista. Eu não vi a matéria, até eu vou parar para ver depois, que teve uma matéria no Fantástico falando, dando a entender que o veterinário era dinheirista, né? Depois vocês me contam, depois eu vou ver e a gente troca ideia sobre isso. Mas não é ser dinheirista, é inclusive é suficiente para criar um projeto social dentro do meu negócio, onde eu possa, sei lá, tantas vezes por mês, uma vez por mês, eu trabalhar o meu projeto social sobre as minhas leis para as pessoas que realmente precisam. Porque quando eu faço barato demais, todo mundo vai trazer barato demais e você vai se incomodar. Agora, quando você trabalha com excelência, como referência, quando você trabalha com ticket médio alto, a ponto de poder ter o seu projeto social e pegar os cães de rua, de repente, os cães, sei lá, de alguma ONG que você curte, isso é um projeto social, se isso faz parte da sua cultura. Clarice, não quero projeto social, não nasci para isso. Beleza, tá tudo bem. Então você vai fazer melhorias e investimentos no seu negócio e nas pessoas que estão com você. Isso é ser referência. Percebe? Então, não é abraçar todo mundo, trazer todo mundo, chamar qualquer cliente. Não, vocês também têm um cliente ideal, porque vocês são referência naquilo, percebe? Então é isso. Agora, já que eu entendi qual é a forma errada de ser referência e a forma certa de ser referência, e mais uma coisa, sobretudo ser referência, eu ter liberdade de tempo. Porque ser referência não quer dizer que eu vou trabalhar das 9 às 9, das 8 às 8, das 7 às meia-noite. Não. Ser referência, sobretudo, é o meu negócio rodar tão redondo, mesmo quando eu não estou lá, porque eu treinei as pessoas, que eu posso tirar férias de 15 dias, que eu posso estar mais tempo com a minha família, que eu posso nutrir os meus relacionamentos, seja de amigos, seja no casamento, seja do que você com os filhos, seja com os pais, com quem você quiser. Porque a minha empresa tem que trabalhar para mim, não eu tenho que trabalhar para a minha empresa. Eu não posso ser escravo da minha empresa. Para ela ser referência, por um período de tempo, que não deve ser muito, eu vou me dedicar integralmente para que ela seja crescente, para que ela cresça. E a partir disso eu começo a estudar a parte de delegação, do que não me dá dinheiro eu fazer. Porque eu não posso ser escravo da empresa. Ela que tem que trabalhar para mim, para ela crescer. Percebe? Isso é ser referência. E aí eu tenho liberdade de tempo para estar com quem eu amo, para fazer as coisas que eu gosto, além da veterinária. Então, quando eu começo a abrir essa mentalidade, que sim, é possível ser diferente, o jogo vira. É gostoso trabalhar. A gente vê oportunidades dentro de crises. Porque não existe sorte. Ou melhor, existe sorte para quem está preparado. Existe oportunidade para quem está preparado. Então, vamos lá. Agora essa é a hora que depois que a gente entendeu o que de fato é essa referência, a gente começa então a se perguntar. Então tá, Clarice, eu entendi que eu preciso entender essa base. O que eu faço então
para ser referência. O que eu faço? Primeiro, eu começo a entender que para onde eu vou, cabem parcerias-chave. Mas quando eu falo parceria-chave, não estou falando também só de outro médico veterinário, mas de parcerias-chaves dentro da minha cidade e região. Por exemplo, dia 20 de julho agora é dia do amigo. Será que nessa minha parceria-chave não cabe, de repente, um delivery para eu fazer uma ação? Como assim, Clarice? Eu quero ser referência, eu quero atender clientes autoticket. Vamos pensar num restaurante que atende os clientes autoticket que eu quero e fazer uma parceria nos deliveries, no dia do amigo ou na semana do dia do amigo. Eu vou fazer, o dia do amigo vai cair numa terça, se não me engano. Então, tu faz naquela semana do dia do amigo, vou nesse delivery que atende os clientes que eu quero atender, sei lá, um sushi, um restaurante italiano, não sei. E eu vou falar com o dono de restaurante e dizer, olha, fulano, semana do dia do amigo, eu quero ser teu parceiro. Como assim? Todo mundo que pedir um delivery, eu vou perguntar, você tem pet? Tenho. Você anota e vai enviar junto com o pedido um mimo para esse pet comer, um sachê, um palito, sei lá, qualquer coisa, com uma mensagem dizendo da tua clínica, falando o seguinte, olha, comer é um ato de partilhar amizade e o seu amigão não pode ficar de fora. Por isso, nós da clínica, do hospital, do atendimento a domicílio e tal, estamos enviando esse mimo para vocês compartilharem esse alimento juntos. Algo nesse sentido. Tô falando para fazer as mensagens, né? Mas algo nessa base. E aí tu põe lá a hashtag compartilhe momentos. Compartilhe isso com esse momento com seus amigos e nos marque no Instagram. E aí tu tá chegando para mais pessoas. E aí tu tá chamando a atenção da galera. Olha só. Então eu começo a aparecer para mais pessoas e estar vinculado a uma parceria-chave de sucesso que atende os clientes que eu atendo. Então eu posso fazer esse tipo de parceria, mas Clarice, não tenho dinheiro. Gente, quantas pessoas pedem delivery numa semana? E quantas delas têm pet? Não é um investimento absurdo. Para isso que nós temos também fornecedores parceiros que vão nos auxiliar nessa ação. Eles, por exemplo, podem patrocinar o sachê, o petisco ou sei lá. Entendeu? Então a gente começa a trabalhar nisso. Outra parceria-chave seriam com os profissionais liberais da minha cidade, onde a gente pode rolar algum tipo de indicação, onde a gente pode fazer lives juntos, falando assuntos do ambiente do pet, lembra? A gente não pode falar só de doença, embora você estudou isso a faculdade inteira. A gente tem que falar do ambiente em que o pet está inserido. O ambiente que o pet está inserido cabe, por que o meu pet ronrona? Por que o meu pet, como não deixar o pet estressado e se divertir com a criançada? 3 filmes para ver em família, junto com o pet. Isso é o ambiente que o pet está inserido. Por quê? Porque é o ser humaninho desse pet que vai se conectar com a gente e entender que nós somos a melhor opção, a referência para aquela situação daquele pet. Percebe? Então eu vou começar a pensar, putz, que profissional que eu posso ou que empresa eu posso ser parceiro-chave? Será que eu posso adotar um espaço pet friendly dentro de uma loja que faz sentido atender o cliente dela? Será que eu posso, de repente, adotar esse espaço num café, numa área pet, que cada vez o movimento é maior? Será que eu posso trabalhar alguma parceria com algum shopping aqui que atende o cliente que eu quero atender? Então eu tenho que começar a ter essas percepções de parceria-chave. Para quê? Para que eu trabalhe fortemente a minha captação de clientes e a minha visibilidade para esses clientes. Esse é um processo para que eu seja referência na cidade. Outro ponto é eu entender, de novo, quem é o meu cliente-chave. Como que é esse cliente para que eu consiga, de fato, fazer essas parcerias, né? Então, beleza. Já que eu comecei a aparecer para um monte de gente, já que eu estou trabalhando forte na captação de clientes, seu Renato, estourando cabecinha, né? Que bom. Eu preciso entender que eu tenho que ter um time de tração. Clarice, o que é um time de tração? É um time de vendas, focado em vendas. E isso não quer dizer que tu vai contratar um comercial. Não, isso quer dizer que os veterinários que estão com você, as pessoas... Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. É um vidro, né? A minha sala tem uma parede de vidro. Vamos bater um ganso aqui agora há pouco? Eu tô vendo que ele ainda tá aqui no pátio. Eu quero tirar esse ganso daqui. Mas tá, voltando. O que é um time de tração?
Não quer dizer que eu vá contratar um time comercial, mas os veterinários, o meu atendimento, ele tem que ter processos de venda. Ele tem que entender como que ele vai fazer para vender para esse cliente. Eu tenho que ter claro essa jornada do cliente dentro do meu negócio. Como que vai ser esse time de tração? Pode ser os veterinários que com você estão, pode ser o atendimento, até mesmo os auxiliares veterinários ou os enfermeiros de vocês pode estar fazendo parte desse time de tração. Por quê? Porque eles vão trabalhar a experiência do cliente ou vão fazer o operacional de forma perfeita para que você tenha a oportunidade de oferecer uma experiência melhor para esse cliente, conversar com ele e levantar mais vendas para que a vida dele com esse pet seja mais agradável, tenha um bem-estar, seja melhor, né? Então tem que ter um processo, beleza, o cliente entrou em contato para saber preço. Qual é o processo que eu vou ter? Será que eu vou ter mensagens, scripts prontos para conduzir esse cliente para fechar? Será que eu vou ter avaliação? O que eu vou ter? Isso é algo que eu trabalho a fundo no Directs que vendem. O que eu vou ter para esse cliente? Beleza, ele chegou aqui, qual é o processo? Que tipo de cliente eu posso ter? Classificação de cliente. Esse é o tipo de cliente filhote. Então, eu já tenho um processo de venda para esse filhote. Eu vou vender para ele, vou oferecer 3 coisas que cabem para um filhote. Vacina, qual é o processo para potencializar vendas na vacina? Qual é o processo para fidelizar a vacina? Entra certificado de valentia, entra a foto da minha primeira consulta, essas ações de experiência. Beleza, Clarice, um cão adulto. Qual é o processo de venda para um cão adulto? Eu vou mandar um questionário pré-consulta para quando ele chegar eu já ter os dados, ele já ser cadastrado. Eu vou fazer uma anamnese focada, eu já vou ter o como do adulto para oferecer uma vacina, uma prevenção ou um check-up específico. Clarice, raças, atendo Shih Tzu pra caramba. Qual é o processo de venda para o Shih Tzu? Qual é o enxoval do Shih Tzu que eu vou ter para oferecer de vendas? Então tá, Clarice, beleza, fiz todo esse processo de vendas para tipo de cliente. E agora, vendas de balcão, será que eu estou trabalhando vendas de balcão para ser referência? Porque eu quero ser referência, sobretudo, é o cliente chegar lá e ter uma experiência tão incrível naquele tipo de referência que você é, que faz sentido na referência que você é, que eu vou falar para todo mundo. Eu vou instagramar isso. Sou referência, Clarice, em dermato. Então, qual foi a experiência de dermato que eu tive por você ser referência de dermato? Clarice, eu fiz um videozinho e mandei pra ele, deixei salvo o videozinho pra ele mostrar o que o cachorro tinha quando eu li a lâmina no microscópio. Eu tive um hidratantezinho que eu entrego pra todo mundo, um kit dermato que eu entrego pra todo mundo, um hidratante, um protetor solar, sei lá, aquele negócio que desembola o pelo, eu não sei, algo que faça sentido para você. Eu entreguei um kit boas-vindas pro meu cliente que tem a ver com dermato, causei essa experiência nele. Eu entreguei o quê? O que faz sentido na tua especialidade? Eu sou especialista em felinos. Não, para ele eu entreguei uma caixinha. Gato adora caixa, né? Tu pode mandar fazer personalizado caixas de sapato, entregar dentro dessa caixa de sapato um kitzinho pro gato, um novelo de lã, parece um desenho, né? Sei lá, alguma coisa que faz sentido pro gato. Então eu tenho que começar a entender que experiência eu tô causando para esse cliente para que eu também possa vender mais. E obviamente você não vai pagar nada por fora, tudo isso já tá dentro do teu custo. Porque você é referência, então você vale, lembra? Então eu tenho que começar a entender que esse time de tração de vendas é basicamente a captação do cliente, a experiência do cliente e o que eu estou vendendo, oferecendo para ele durante a consulta. E o pós-venda, que não é pós-venda, é acompanhamento de venda, porque enquanto esse animal não morrer, você vai continuar atendendo. E mesmo que ele morra, o tutor vai ter outro pet e você vai continuar acompanhando porque você é a referência. Então ele está acompanhando, será que eu tenho sinalizações no meu sistema que eu vou acompanhar depois, saber se deu certo, que eu vou acompanhar daqui, que eu vou entrar em contato daqui 3 meses, se ele não apareceu, ou todo mês, ou eu vou entrar em contato, sabe? Ou faz 6 meses que a pessoa não aparece, vou saber, vou lá ligar como é que tá o fulano, se já tentar agendar outra coisa. Então eu tenho que ter um time de tração para vender mais para quem já é cliente, para captar cliente e para trabalhar a experiência do cliente. Isso é ser referência, porque referência não é só ter mais pessoas, quando falar em mim, ter uma experiência incrível e memorável. Experiência do cliente.
E para que eu tenha clientes lá tendo experiências memoráveis, indicando cada vez mais, eu tenho que ter cada vez mais o quê? Captação de cliente ativa. E como que eu faço captação de cliente ativa? Além das parcerias-chave, as ações de parceria-chave, as lives. Ó, eu tô fazendo live para vocês todos os dias de terça a sexta. Isso é uma forma de captar mais clientes também. Porque vocês me conhecem, começam a entender que a minha solução faz sentido para as necessidades de vocês, para a vida de vocês. Eu começo a estourar as cabecinhas de vocês aqui na nossa comunicação. Vocês começam a perceber que aquele problema que não era tão latente para vocês, vocês não percebiam a gravidade dele, agora faz sentido, tem uma gravidade grande. E qual é a solução desse problema? La garantia sou eu. Como dizem por aí. Por quê? Pela minha expertise, pela minha experiência. Como queria ter tido esses insights há 20 anos atrás, mas ainda bem que hoje posso aproveitar todos esses conhecimentos com você. Vai. Então, Patrícia, dá tempo. As pessoas me perguntam, Clarice, qual é a melhor hora para começar essa referência? Quando você começa o negócio. Já começou o negócio? Então a melhor hora é agora. Percebe? É agora. Eu não posso esperar, quando eu for referência eu faço isso. Não, você não vai ser referência porque você não tá fazendo isso. Esse é o ponto. Qual é o que eu ganho fazendo? Sou referência. O que eu perco não fazendo? Eu continuo estressado, eu desanimo da profissão, eu acabo me vitimizando no decorrer do processo porque eu não aguento a pressão de viver como eu tô vivendo. A verdade é que fazer você ganha, mas não fazer você perde pra caramba, você deixa dinheiro na mesa. E não é só dinheiro na mesa que vocês estão deixando, vocês estão deixando saúde física e emocional. Me pergunta como eu sei disso. Nesses anos trabalhando com tantos veterinários. Eu já recebi mensagem de aluno me dizendo, Clarice, eu estava desistindo da profissão quando eu comecei os teus cursos. O marketing para veterinários, as consultorias, o direct event. Por quê? Porque não via solução. Tá tão dentro do problema que às vezes não consegue ver o que pode melhorar. E geralmente o erro, nós estamos onde nós nos colocamos. Se você é referência, você, parabéns, você se colocou aí. Se você não é ainda, você se colocou aí. Começa a te posicionar como tal. Entendeu? E sobretudo, ser referência é fazer diferente dos outros. Porque eu tô exausta de receber veterinário me dizendo, Clarice, aqui não, porque aqui é assim. Todo mundo faz assim. Aqui é guerra por preço. Aqui o fulano faz isso. Aqui o fulano faz aquilo. Vou desistir, eu não sei o que tá acontecendo. Não dá, eu vou desistir porque todo mundo tá sendo preço. É mesmo? E você é o que está fazendo de diferente, a ponto de não ser comparado por preço com o seu cliente. No começo, vai ser um processo, é mais árduo, com certeza. Mas não começar é te botar nesse estresse de guerra de preço para sempre. Para sempre. Então, fazer diferente é um ponto. Se eu ficar olhando para o lado, eu vou fazer igual. Se eu fazer igual, eu vou cair na comparação e no desconto. Se eu fazer mais do mesmo, eu vou cair na guerra do preço. E se eu continuar assim, a minha saúde emocional e física vai para as cucuias. Eu vou desistir. Então, eu preciso fazer diferente. Tudo isso que eu trouxe, as parcerias chaves, a experiência do cliente, o time de tração, ter time. Mas eu dou bem conta sozinho. Então tá, você vai ter uma limitação de crescimento, tá tudo bem essa limitação de crescimento pra você? Show! Não, eu vou começar a ter time porque eu quero mais. Eu quero uma atração. Eu quero ter um centro especializado de dermatologia. Eu quero ter um time de a domicílio. Eu quero ter um centro de felinos. Eu quero ter o quê? Por isso que eu disse, quer ser referência em quê? Isso, de manada, boa. Então eu tenho que começar a pensar o que eu vou fazer diferente. O kit de boas-vindas, as parcerias, o que eu vou criar aqui dentro que o meu cliente vai dizer, meu Deus, não tem lugar nenhum. Que tipo de ação eu vou fazer agora do delivery? Quem que vai fazer esse tipo de ação de delivery? Alguém aqui vai fazer? Porque se não vai fazer, ninguém tá fazendo. Então, se você fizer, é diferente. Então eu começo a causar experiências memoráveis e eu começo a fazer diferente e eu tô me destacando. E quando a gente se destaca, o nosso nível de valor percebido vai tipo nas alturas.
posturas. E aí o que acontece? Eu saio da guerra de preços. Mas não é só fazer ação diferentona e não ter uma apresentação legal, pessoal, não ter uma identidade. Lembra que eu falei aqui acho que foi terça aula de como começar? Não ter uma identidade visual alinhada, não ter um atendimento incrível, treinamento dos colegas, né, dos meus veterinários, dos meus funcionários. Então, tudo isso a gente tem que começar a fazer trabalho de formiguinha. Agora tá cheio de sites de scrubs, inclusive um cliente meu comprou por 70 os scrubs dele, bem lindo, para uniformizar a galera, ser todo mundo igual, porque aí beleza, tá, todo mundo sai traz seu jaleco, um tem um jaleco rosa, o outro tem um jaleco branco, o outro é jaleco de manga curta, o outro já... Eu particularmente odeio jaleco de manga curta. Para mim, o veterinário que usa jaleco de manga curta e o açougueiro não tem diferença, nada contra o açougueiro, tô dizendo de vestimenta. Quando eu chego lá na clínica e eu vejo os meus vets, principalmente o sogrão, que é o vet mais velho que antigamente se usava, de jaleco de manga curta, eu já olho para ele assim, tá quanto quilo do A100? Pergunto. Ele ri e fica puto comigo. Porque a apresentação pessoal faz a diferença na experiência do cliente, em me tornar referência. Eu não posso me permitir ser o cara do quilo do A100. Deixa eu ver, meu Deus, tá com 3% de bateria, socorro. Então eu preciso começar a entender que ser referência sobre tudo cabe a minha apresentação também, a minha experiência visual. É um emaranhado de ações e percepções. Gente, eu sou bem zoeira, é sério. Deixa eu puxar a mesa pra puxar vocês pra perto do carregador. Peraí, gente, peraí, muita calma nessa hora. Eu sou bem zoeira, eu sou bem sacana. Vocês estão me vendo séria aqui? Geralmente eu sou bem séria nas lives. Não séria, mas assim, não fico zoando vocês, né? Mas o pessoal lá passa trabalho. Eu pergunto, qual é o quilo da 100? Aí ele só ri. Aí depois ele fica tirando sarro dos gaúchos. Eu sou gaúcha, daí recentemente o governador acabou de se assumir homossexual. Ele fica tirando sarro de mim. Eu disse, pois é, né? Eu me orgulho do meu estado, que ele é o primeiro governador de esquerda, a primeira governadora mulher, o primeiro governador negro e agora o primeiro governador homossexual assumido publicamente. Coragem para poucos. Como diz o grande poeta Nico Fagundes, tu não morreste, gaúcho, Rio Grande do Sul permanece no seu luxo, deixa que falem no mas. Então, aí ele fica me tirando. Aí quando eu dou essa resposta, ele assim, não, tá bom. Mas a questão tudo bem, Patrícia, não é? Eu me orgulho do meu estado, embora a gente não tá na situação econômica que a gente gostaria, moro em Santa Catarina hoje, mas... Eu não seria quem sou se não tivesse sido forjada nas tradições gaúchas, se eu não tivesse sido forjada a amar a minha casa, o meu lar. Por quê? E aí isso faz sentido também em ser referência. Porque quando a gente tem orgulho da onde a gente vem, do nosso lar, da nossa casa, quando a gente tem uma tradição, e eu tô falando de qualquer estado, a gente tem uma percepção de valor muito maior, a gente tem uma conduta muito forte, né? Bom dia, flor do dia! Deixa eu ver o que o Renato falou. Cruzei com muitos colegas que não sabem o que é trabalhar em equipe e nem têm empatia para aproximar as minhas e alinhar os protocolos. Então, Renato é uma pessoa que não vai fazer parte do teu time, ponto. Eu tenho que demitir pessoas também. Sejam clientes ou sejam colaboradores. Se não vai seguir o meu processo, se não vai seguir a minha conduta, ele não tem que estar no meu time. O processo é contrate devagar e demita rápido, porque ter ele pode fazer algumas coisas que te ajudam. Agora, não ter te dá dinheiro, porque ele te faz perder dinheiro, né? E quando a gente é referência, e todo mundo fala, o gaúcho é bairrista, A verdade é que o gaúcho não é bairrista, gente. A gente cresceu ouvindo o hino, o Ganso tá aqui ainda, gente. A gente cresceu ouvindo o hino do estado toda semana na escola. Eu sei cantar o hino do meu estado, eu sei cantar o hino da minha cidade, Uruguaiana, e o hino do Brasil, obviamente, mas olha só, quantas pessoas aqui sabem cantar o hino do seu estado e da sua cidade? Poucas.
Só que a gente foi forjado nisso, nas tradições, nos CTGs, a gente foi forjado em valorizar os nossos guerreiros, né? As pessoas que queriam conquistar ainda mais no Rio Grande do Sul. Então a gente foi trabalhar, tanto é que a gente para uma semana, agora devido à pandemia não rolou, mas a gente para uma semana por ano para viver as tradições, que é a Semana Farroupilha, 20 de setembro é dia do gaúcho. E os dias que antecedem esse dia, nós paramos uma semana inteira vivendo as tradições. Isso é valorizar o que é da gente. Se a veterinária tivesse esse olhar sobre ser gaúcho, tu é de São Borja! Patrícia, deixa eu contar aqui. Em agosto, mais precisamente de 6 de agosto a 10, eu vou pra Uruguaiana. Já faz desde 2012 que eu não vou pra Uruguaiana, que a minha mãe tá lá agora. A minha mãe morou um tempo aqui e voltou. E o meu pai faleceu agora, dia 4 de maio. Meu pai faleceu 4 de maio, meu pai é de São Borja. E aí a gente cremou ele e nós vamos nesses dias aí fazer uma homenagem, que na verdade ele não é nem de São Borja, ele nasceu na Ilha de Mercedes. E aí a gente vai levar as cinzas dele pra Ilha de Mercedes. Então eu estarei por aí em agosto, em Uruguaiana e São Borja. Mais precisamente nessas duas cidades. E aí a gente vai fazer essa homenagem. E olha só, isso também é tradição. Porque ele era cantor e ele cantava muito, muito aquela música que quando ele morresse, ele queria morrer com o corpo virado pro Rio Grande do Sul. Ele era cantor gaúcho, tradicionalista, música gaúcha tradicionalista. Uruguaiana é uma cidade muito legal, é a minha também, né? Nasci lá. E isso faz parte da tradição. Eu não imagino o meu pai estar aqui em Santa Catarina e não estar no estado dele. Ele vivia de bombacha, tanto é que ele foi cremado de lenço vermelho, bombacha e guaiaca, e eu no funeral dele na PUC, se formou na PUC ou na Unipampa? E eu no funeral dele eu fui de bombacha. Estava lá a caráter, tenho minha bombacha, ando de bombacha direto. E, enfim, isso é questão de tradição. Percebe? E quando a gente quer ser referencial, a gente tem que seguir uma tradição. Qual é a tua conduta? Qual é a tua tradição? A PUC, inclusive, o primeiro curso de medicina veterinária da PUC foi em Uruguaiana. Então, olha só, eu cresci já dentro da veterinária e nem sabia. Inclusive, a gente tinha lá, ô Patrícia, não sei se na tua época era assim, mas na Praça do Barão ou no Empório da 15 que tinha lá, era quando os agroboy, né, os alunos da veterinária iam tomar chimarrão. Geralmente a gente achava os alunos da veterinária muito bonitos. Então eu era do Lions, eu era a companheira Léo, e o Léo Clube, era do ladinho desse empório onde os agroboys estavam. Então a gente ficava ali, né? Naqueles troca de olhares com os agroboys da PUC, te vê, né? Eu já tava ali, ó, sacando a medicina veterinária, casei com o veterinário, olha. Te vê, né? Então era assim. Inclusive o meu pai fazia muita oração de São Francisco, te vê, né? Eu acho que tem coisas que é destino mesmo, né? E eu não sabia da profundidade da oração de São Francisco dentro da medicina veterinária enquanto criança, e depois a gente foi vendo isso. Das agrárias, né? Então, Patrícia, já flertei, mas eu era muito novinha, só flertei, comecei a namorar cedo, casei, aí não deu tempo de aproveitar essa parte lá da PUC. Mas voltando, né? Voltando aqui, então o que é ser referência? É a gente ter esse processo de entender para onde eu vou. É ter esse processo de entender o que eu quero e no que eu quero ser referência e trabalhar todos esses processos aqui. De fazer diferente, Então, te ver, né, Patrícia? Eu tenho alunos em Uruguaiana, eu tô louca pra ir visitar. Porque, como é um lugar onde eu cresci, em São Borja também, já aprontei muito em São Borja. Aprontei no sentido de fiz muita festa em São Borja, na formatura das amigas, enfim. É muito legal porque eu sei como é lá, né? Eu sei, putz, dermato, em Uruguaiana, São Borja, que dermato o quê? Tacava azulão e já era, entendeu? Então, na minha infância era muito isso, era muito difícil. E levar cachorro em pet shop era coisa de rico. Então, não tinha, e agora minha mãe me fala que tá cheio de... Ela leva o cachorro no veterinário lá, da amiga dela, e ela diz assim, nossa, dá uma olhada, Clarice, vê o que tu acha, e me manda as coisas assim, né?
Então, tá cheio de veterinário pet shop lá agora, de hotelzinho para pet, coisa que na minha época era bobagem, besteira. E olha só como cresceu o mercado. Então, eu sei a mentalidade deles, eu tô louca para ir lá conversar com essas alunas e trocar, enfim. Então, ser referência, sobretudo, é eu trabalhar aqui e na estratégia. Mas não só hackzinho de Instagram, não só... Mudou bastante, né, Patrícia? Pois é, minha mãe vem trazendo e acompanhando as coisas. Mudar essa possibilidade de entender o que eu quero ser referência e como eu vou ser referência. Tá? Então, a gente tem que ter esse processo de experiência do cliente, de time de tração, de fazer diferente, de parceria-chave, de entender quem é o meu cliente dos sonhos, de ter realmente um processo de fidelização e indicação, ou seja, que faz parte da nossa atração de vendas. Quando eu fidelizo, show! E se eu faço um processo de indicação, onde as pessoas vão me indicando e vão trazendo mais clientes apaixonados? Não tem? Banco Inter, Nubank, não sei se Netflix ainda tem isso, mas de indicar e tu ter algum tipo de benefício. Então, será que eu não posso trabalhar com um clube de indicação dentro do meu negócio para ser referência e aí acabar com as possibilidades das pessoas, dos concorrentes crescerem para cima de mim? Eu não tô falando negativamente, mas se você é referência, ponto. Então, esse é a estratégia. E para eu ter toda essa estratégia, eu preciso também entender o que eu faço que me torna referência e o que eu faço dentro da minha rotina que não vai fazer eu ser referência, que eu posso delegar para o meu time. Então, eu tenho que ter essa percepção de Vete empreendedor. Tá bom? Vetes, 51 minutos de live, de aula. Como é que foi para vocês? Abriu a cabeça? Fez sentido? Como é que está aqui na cabeça de vocês? Manda pra mim aqui as cabeças estourando pra eu saber que a nossa conversa foi demais aqui. E aí, seguinte, a nossa conversa foi muito boa hoje como referência. Mas talvez uma pergunta esteja batendo na cabeça de vocês. Clarice, mas eu sou sozinho ainda. Como é que eu faço meu marketing se eu não tenho tempo? Não tem tempo pra fazer teu marketing? Então faz o seguinte, na nossa aula 34 de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Sou sozinho, como que eu faço o meu marketing se eu não tenho tempo? Boa, Lê, boa, Patrícia. Então tá, vamos fazer isso? Se eu sou sozinha, se eu não tenho tempo, a gente vai conversar amanhã mais de pertinho para trabalhar esses pontos no seu negócio. Combinado? Vamos combinar assim? Então tá, amanhã, 8h30 da manhã, a gente vai se encontrar para aula do Não Tenho Tempo para fazer minha marcha sozinho. E é o seguinte, eu te convido então a printar essa live. Putz, bem hoje que eu tô com essa cara acabada, né? Sexta-feira, chegando sexta, gente, quinta, sexta, a pessoa vai ficando acabada, né? A printar essa live e postar nos teus stories contando qual foi a sacada. Tipo assim, Clarice, dessa live eu vou levar essa sacada para botar em ação. Tá? Então, printa e põe nos teus stories a sacada dessa live para te pôr em ação, que vai te fazer ser referência na tua cidade, por mais que tu tenha muita concorrência. Combinado? Faz favor de pegar, assim, uma cara minha que eu não tô, tipo, que eu tô com uma cara decente, né? Tá? Então, faz isso, envia pro colega, que faz sentido. Não envia pra qualquer um, não, porque vai ter gente que vai assistir e vai dizer, bobagem, pra quem faz sentido. Tá? Então, Vetes, um grande beijo. Encontro vocês amanhã, 8h30 da manhã. Sou sozinho? Vou fazer meu marketing sem tempo? Como? Encontro vocês amanhã. Printem, me marquem nos stories e conta qual foi a tua maior sacada dessa aula. Tá? Então, gente, um grande beijo e empreendam, veterinários.